visto aí alguns eventos, né, muito importantes aí na comunidade, e a gente sempre tem um retorno bem positivo aí de vocês. Eu vou compartilhar a tela rapidinho, só para falar rapidamente da comunidade. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim? Bacana. Só para poder reforçar, acho que todo mundo aqui conhece ou é inscrito, a maioria dos que se inscreveram no evento já conhecem o nosso trabalho, mas reforçando aí, nós somos a Trailblazer Women Tech. A gente é um espaço aqui de troca que ajuda as mulheres. O nosso objetivo core aí é ajudar as mulheres no mercado de trabalho. A gente sabe que esse meio aí de TI, ele cada vez mais vem sendo ocupado por mulheres, mas tem que ser feito um trabalho aí bem árduo, mas é um espaço para todos. Tanto é que o nosso host hoje não é mulher, né, Luciano? E, enfim, é todo engajado com a comunidade, não só aqui da Women Tech, mas engajado principalmente com outras comunidades. Ele já é palestrante aí em outros times, em outros grupos, principalmente por conta do conhecimento técnico, obviamente, mas principalmente por conta do tema que ele vai falar hoje, né? Ele vem estudando bastante aí a parte de Slack, e por isso que ele é o nosso convidado de hoje. Eu vou deixar ele se apresentar, mas gostaria também de pedir para vocês, caso tenha alguém aqui que não segue a gente nas comunidades, para vocês, deixa eu só voltar aqui, só um minutinho, gente, para vocês acessarem esse QR Code aqui, ele já direciona automaticamente para nossas redes, tanto na comunidade quanto atalhos ali para as demais, como LinkedIn, Instagram. Então é super bacana, a gente gosta bastante. Se vocês puderem fazer essa gentileza, agradeço muito. E acho que é isso. Queria ser breve para não ocupar aí o tempo de vocês. Vou deixar a palavra com o Luciano. Segue lá, Lu. Obrigado, Andressa. Deixa eu começar aqui compartilhando a minha tela. Todos visualizando aí, pessoal? Bom, boa noite. Então, hoje gostaria de agradecer o convite aqui por parte da Andressa e da comunidade do Women in Tech. O objetivo hoje é a gente falar um pouco sobre as oportunidades de carreira dentro do Slack. E para quem não me conhece ainda, eu sou o Luciano. Hoje eu trabalho como arquiteto de solução para a parte de Salesforce. Sou também consultor certificado de Slack. Sou gaúcho, então o pessoal aí que conhece, trabalhou comigo, me chamavam de Bá, né? Esposo da Carla, que me incentiva bastante também, né, nessas questões de buscar sempre o aprendizado. Então, ela não trabalha na área de TI, mas está sempre estudando também, já está na 5ª pós-graduação dela. Sou pai do Bernardo e do Pedro, e também tenho uma cachorrinha que se chama Mel. Gosto muito de velocidade, principalmente Fórmula 1. Já estou vendo aqui alguns amigos aqui que curtem Fórmula 1 também, junto comigo aí, que estão participando desse evento. E estou trabalhando com tecnologia de informação há mais de 25 anos. Quanto à questão de Salesforce, eu caí de paraquedas em 2018 na Dell. Então, tinha um projeto de Salesforce, eu fui convidado para atuar junto nesse projeto. E quando eu falo cair de paraquedas mesmo, é porque o projeto já estava em andamento, sabia zero de conhecimento de Salesforce, mas tive grandes amigos lá que me incentivaram e me ajudaram muito no início, porque eu já caí como desenvolvedor, então tendo que aprender muitas coisas da parte de Apex, né? Tive um colega ali, o MacGyver, que me auxiliou muito, né? Aqui eu tenho também o Christian, que trabalhou junto comigo, que foi um cara que conseguiu dar também muita visão para a questão de análise de negócio e
e de gerenciamento ali das questões de projetos como um Product Owner, e uma das referências, não sei se ele está aqui, mas também atua junto comigo nos projetos e que eu procurei seguir como referência na parte de arquitetura de Salesforce, o Fabrício Silva. E na parte de Slack, eu fui desafiado para realizar uma prova de conceito, uma POC num cliente, então, junto a Evermind, então um dos diretores que a gente tinha lá, o Márcio Pontes Pinheiro, ele me convidou, né, para fazer uma prova de conceito na qual tivesse integrações de Slack com a parte do SAP, com SharePoint, com Excel, e foi ali que eu comecei a aprender a brincar um pouco mais, então, com essa parte de Slack. Então, para a nossa agenda de hoje, eu procurei dividir ela em 3 partes principais. Na primeira delas, uma introdução, contar um pouco da historinha aí da empresa, do Slack, do aplicativo do Slack, falando inclusive dessa aquisição da Salesforce e trazendo também essa visão aqui um pouco do que é o Slack, né? A segunda parte, então, é o principal. A gente vai estar falando um pouco mais sobre a parte da carreira, voltada à carreira no Slack. E a terceira ali, para finalizar um pouco mais de dicas de aprendizado, de como desenvolver essas habilidades necessárias para a carreira. Vale lembrar que, como a Andressa falou, esse material aqui a gente já está gravando, essa sessão, né? Esse material aqui também vai ser disponibilizado ali no meu LinkedIn. Então, se vocês quiserem, não é necessário tá fazendo print desse material aqui, mas se quiserem fazer o print também, sintam-se à vontade, tá? Já estou divulgando ali com vocês a parte do LinkedIn e do meu Trailblazer ali, para vocês terem acesso também, certo, pessoal? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a história do Slack. Então, para a gente falar um pouco da história do Slack, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para 2009, tá? Aqui na primeira coluna, eu coloquei algumas frases do fundador do Slack, o Stuart Butterfield, que essas frases elas foram publicadas no website do Johnny Rogers, que é um arquiteto do produto da Slack, contando como tudo começou, né? Então, dentro dessas frases, vocês podem ver aqui que o Stuart, ele estava muito preocupado, né? Ele colocou ali, temos que encerrar o jogo, se a gente continuar como está, vai queimar o nosso dinheiro, em poucos meses a gente vai ficar sem nada, mas se a gente parar agora, esse dinheiro que a gente ainda tem, a gente pode utilizar para estar construindo alguma outra coisa, né? Então, o Stuart Butterfield ali, ele iniciou ali, foi fundador de algumas empresas, como a LudCorp, certo? Essa LudCorp, para quem gosta de jogos online, ele foi uma plataforma online multiplayer de RPG. Mais tarde, então, ele criou ali a questão do Flickr, né? Para a questão de compartilhamento ali de fotos. E também, em 2009, ele fundou a TinySpec. Essa TinySpec aqui, um dos primeiros projetos que eles tiveram lá em 2011 foi o Glitch. O Glitch também era uma plataforma voltada para jogos online. Só que com esse projeto em 2011, lá em 2012 ele não teve muita adesão, e é daí que entram as frases ali que eu citei, né? Então, o Glitch, ele teve apenas 1 ano praticamente de vida, e foi aí que começou a nascer a questão do Slack, tá? O Slack, ele era uma nova ferramenta de comunicação interna, e para quem não sabe, o Slack vem do Searchable Log of All Communication Knowledge, que numa tradução ele ficaria mais ou menos como um registro pesquisável de toda a comunicação e conhecimento. Mas sobre isso aqui, quando estiver falando um pouco mais adiante ali sobre Slack, vocês vão entender o motivo desse título aqui, né? Então, em 2013, o Slack ele entrou num beta testing, e após, em 2014, ele foi realmente lançado para o público, né?
Então, falando um pouco sobre aquisição da Salesforce, então aqui também o Brett Taylor Salesforce, ele era o COO em 2021, comentou aqui dessa perspectiva da Salesforce, e esse acordo com a Slack valeu muito a pena, porque ele iria permitir que tanto a Salesforce reunisse todas as peças da plataforma que já existe, né, do Salesforce, se expandir ao longo dos 2 anos para incluir tanto a questão de marketing, atendimento ao cliente, visualização de dados, fluxo de trabalho e muito mais, né? E já que a gente está num evento também falando de comunidade, né, comunidade Salesforce, existiu também aqui a combinação das 2 comunidades mais dinâmicas do setor de software, entre Salesforce e Slack, onde foi possível criar, então, esse ecossistema aberto e de extensão, que traz a entrega da próxima geração de aplicativos e fluxos de trabalho para a questão dos negócios. Então, juntos, a Salesforce e Slack, qual foi o objetivo deles? Entregarem o Slack First Customer 360 ali, que dá às empresas essa única fonte de verdade para os negócios e uma plataforma para conectar funcionários, clientes, parceiros e entre si, e com os aplicativos que eles usam todos os dias. Depois nós vamos mostrar aqui também essa parte dos aplicativos para vocês, né? Para que vocês possam ver que, além de eu poder criar aplicativos novos e integrar com o Slack, existem diversos aplicativos que a gente pode instalar também. Para quem já tem conhecimento lá no Salesforce, que a gente tem o App Exchange, o Slack também tem um local onde a gente consegue colocar diversos aplicativos. Falando um pouquinho de números aqui, né? Esses dados eles são de 2021 do site oficial da Slack. Então a gente tem tanto equipes grandes e pequenas, elas confiam no Slack, sendo que tem mais de 200k de usuários pagantes, 77 empresas da Fortune 100 e mais de 150 países com usuários ativos. Falando um pouco de comunicação, 85% informaram que o Slack melhorou a comunicação entre as equipes e seus clientes. 86% sentem que a capacidade de trabalhar remotamente melhorou utilizando o Slack, né? Isso é um dado bastante interessante no momento que a gente vê algumas empresas voltando para o presencial também, a Amazon já chamando o pessoal para voltar para o presencial. Então, tem esses dados aqui, questões de trabalho remoto, e 88% sentem-se mais conectados com as suas equipes. Procurei aqui trazer também para vocês um gráfico que mostra um pouquinho da evolução do Slack. Esse gráfico aqui foi feito pela MIO, que é uma empresa que permite colaboração entre plataformas como o Slack. E vendo aqui a linha de tempo, a gente tem alguns marcos importantes. Por exemplo, ali ela iniciou em 2014, em fevereiro de 2014, em menos de um ano já tinha 500 mil usuários ativos diariamente, né? Em 2016, algumas features começaram a aparecer, como introduziram aqui as chamadas de voz, né? Já em 2016, ainda teve 5 milhões de usuários ativos diariamente. 2017 eles já lançaram aqui a questão dos threads de mensagens que eu vou comentar um pouco mais adiante, né? Então, diversos pontos aqui, integrações com Office e Gmail, as questões dos canais compartilhados em 2019, né? E a gente vai indo até chegar a 2020 já com 12 milhões de usuários ativos diariamente, certo? Outro ponto importante aqui, então, foi em julho de 2021, quando a gente fala da parte da aquisição da Salesforce, né? Uma transação de 27,7 bilhões de dólares, né? Então, aqui, 2021 é um marco ali para a Slack, que ela passa a ser parte integrante ali junto da Salesforce. E, para quem acompanhou agora o Dreamforce nas últimas semanas, está vindo muito forte a parte do Agentforce agora, ele também vai estar disponível no Slack, né? Essa parte do Agentforce aqui
é um tópico que a gente está procurando abordar em outro evento de comunidade também, né, trazendo algumas características para que serve o Agent Force, como que a gente utiliza. Então, isso aqui, como o pessoal ali, alguns aqui que estão participando, falam às vezes comigo, isso aqui é conversa para outro chopp, tá, pessoal? Para colocar aqui um pouquinho do que é o Slack, para caso alguém ainda não tenha essa parte do conhecimento, deixa eu puxar aqui. Existe o slackdemo.com, tá, pessoal, que vocês precisam apenas fazer um registro ali e ele dá um tour bem passo a passo, né? Então, ele fala um pouco aqui sobre as questões de canais, né? Os canais aqui são onde a gente pode compartilhar todas as ideias, tomar decisões e trabalhar. Então, a gente tem canais que são públicos e canais privados, por exemplo, aqui com esse cadeadinho significa que é um canal privado que tu precisa ser convidado para participar, né? Geralmente, dentro das empresas, a gente tem o canal General ali, que todos estão dentro deles, né? E esse passo a passo aqui, a gente vai apenas clicando, né? E ele vai mostrando todas as funcionalidades aqui. Basicamente, algo bem simples, para ter uma ideia de como funciona o Slack, né? Eu não sei o nível de vocês ali, se é apenas de usuários, se são pessoas que estão tendo o primeiro contato com a parte de Slack, ou se já são usuários mais avançados. Então, eu achei interessante dar uma pequena demonstração para deixar todo mundo no mesmo nível, assim, pelo menos, de questões de informações, tá? Então, dentro dos canais privados, por exemplo, eu tenho aqui opção de adicionar outras pessoas, né? E a gente consegue, dentro do Slack, trabalhar também com parceiros externos, tá? Dentro dos canais, e isso é através do Slack Connect, que é utilizado, tá, pessoal? De novo, o objetivo aqui não é a gente entrar muito nas questões mais técnicas, é apenas apresentar algumas funcionalidades, né? O objetivo não é a gente passar por todas as questões quando falar de administrador lá do setup, não é a questão de mostrar tudo como que se desenvolve lá um aplicativo na parte do desenvolvedor, mas que vocês já têm, por exemplo, alguns termos das funcionalidades que existem hoje dentro do Slack, né? Então, aqui, simplesmente adiciono ali, coloco lá o nome da pessoa, coloco no adicionar, a pessoa já foi adicionada aqui no canal, né? Vai aparecendo todas as questões de conversações. Ali, por exemplo, quando a gente colocou nas questões de threads, nada mais é do que eu estar respondendo dentro de uma mensagem e ele já me abrir toda a thread da discussão daquela mensagem que eu tenho, né? Eu tenho também as questões diversas ali de emojis para estar selecionando, né? Então, por exemplo, dentro do Slack, vocês vão ver depois que tem algumas questões de etiquetas e significados específicos de cada emoji também, né? Então, posso ir colocando esses pontos também. Eu tenho a questão do Canvas, que ele é para fazer a parte da colaboração da equipe, né, e da organização de itens importantes. Então, por exemplo, aqui eu tenho questões de agenda, falando sobre o escopo e a timeline aqui que eu tenho para esse canal, algumas outras ações que eu tenho aqui também para serem seguidas, e ele é facilmente ali de abrir e fechar, tá? Outro ponto que a gente tem aqui são as questões de clipes, tá? O clipes aqui serve para eu poder estar compartilhando algumas atualizações, né? Então, por exemplo, aqui dentro do clipe eu tenho um áudio clipe, eu consigo ver a transcrição também desse áudio. É uma feature bem importante também ali que a gente tem dentro das questões que a gente pode estar trabalhando, né? Também tem as questões que eu posso estar fazendo integrações, então conectar, como eu falei anteriormente, diversos aplicativos dentro do Slack e ganhar um pouco mais de produtividade dentro do trabalho. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo, dentro desse canal aqui do Betacorp, qual foi a contextualização aqui, né? Eles queriam saber quais eram os dados, por exemplo, da conta da Lisa
dentro do Salesforce, né? Então, aqui chegou essa requisição aqui, então a Zoe, ela pode simplesmente digitar lá um comando dentro do Slack, isso quando vocês forem fazer um aplicativo, existe esses slash commands que a gente pode criar. Ela definiu que se eu digitar um slash Salesforce e o nome da pessoa, no momento que eu der um enter ali, ele já está indo lá no Salesforce, porque ele está conectado com o aplicativo da Salesforce e está trazendo todas as informações aqui da Lisa, né? Tem um botãozinho ali, View Record, na qual eu posso clicar ele, automaticamente ele está me trazendo algumas informações que foram definidas ali, tá? E aqui é que entra a questão do Slack para esse ganho de produtividade, tá, pessoal? No momento que eu estou colocando outros aplicativos junto com o Slack, não há a necessidade de eu precisar estar saindo do Slack, entrando lá no Salesforce, consultando determinada conta, vendo o que eu tenho lá de dados, para daí depois jogar numa conversa dentro do Slack, tá? Vale lembrar aqui também, pessoal, que essa parte do Slack eu tenho tanto a versão mobile, que eu posso estar utilizando tanto num celular quanto num tablet. Eu tenho a parte do Slack desktop, que eu posso estar com ele instalado também, trabalhando na minha máquina. E também eu tenho a parte do browser, tá? Eu posso acessar o Slack pelo browser também, né? Que mais aqui? Posso, então, ficar trocando, então, por exemplo, de canais, né? Sem precisar estar trocando a parte de telas. Então, assim, no momento que eu cliquei em outro determinado canal, ele já me contextualizou tudo que está acontecendo naquele canal. Eu tenho outro conceito aqui de huddles, tá? Que é aqui acima. O huddles é como se fosse uma reunião do Teams. Eu posso clicar ali e iniciar um huddles através de áudio, de vídeo, de compartilhamento de tela, né? Então, ele abre aqui toda a questão, ele fica armazenando todas as questões que foram tratadas dentro desse huddles ali, dentro de uma thread também, que eu já expliquei lá, que era a conversação, certo? Então, foi acontecendo aqui toda a discussão dentro desse huddles. No momento que eu finalizo ele, ele já vai me mostrar que eu tive ali toda a questão do que foi trabalhado aqui. Por exemplo, aqui, ó, ele está me dizendo que aconteceu um huddle, que 4 pessoas ali, elas estiveram presentes por 38 minutos e já me contextualizou dentro da thread aqui todas as 8 trocas de mensagens que existiu ali também, tá? Workflow Builder. Workflow Builder, pessoal, ele é uma ferramenta de automação, né? Eu posso fazer automação de tasks, por exemplo, eu vou ter uma trigger lá, né? Um gatilho que vai me acionar um workflow, vai ter determinadas ações, eu posso dizer que ele vai mandar uma mensagem, eu posso fazer esses workflows de forma que eu consiga agendar, por exemplo, eu gostaria que toda segunda-feira pela manhã, às 9 da manhã, mandasse uma mensagem para um determinado canal pedindo para o pessoal revisar, por exemplo, se o apontamento de horas dele foi ok, né? Então, isso é um exemplo também, né? Alguns de vocês aí eu dei um exemplo prático que eu fiz aí para uma equipe que eu liderava, né? Então, o Workflow Builder, ele tem outro ponto, tá, pessoal? Na versão gratuita, eu vou mostrar depois para vocês, a gente não consegue estar criando essas questões de workflow, tá? Tem algumas limitações. Então, aqui nada mais é o que eu expliquei para vocês. A gente tem, por exemplo, aqui, iniciando às 9 da manhã, ele está mandando uma mensagem para esse Project Beta Corp Launch, e aqui está a mensagem que ele está colocando. No momento que eu publiquei, vai acontecer toda a questão da mensagem lá, né? E a gente ainda tem ali, por último, toda a parte da inteligência artificial do Slack, né? Tá vindo com bastante força toda essa parte, como eu comentei, tá entrando agora a parte do Agent Force também junto com o Slack, que foi bastante discutido junto lá na Dreamforce, né? Então, aqui estão as questões que tinha aqui para apresentar um pouco para vocês para a parte de demonstração. Certo, pessoal?
Entrando um pouco, então, agora no assunto principal, na nossa questão de carreira, abrindo essa segunda etapa desse evento, nada melhor de falar de carreira apresentando, então, os CEOs da Slack, né? Então, o Stuart Butterfield, como comentado anteriormente, né? Ele foi o cara que criou o Slack, ficou de 2009 até de 2022, né? E num próprio anúncio ali, de um porta-voz da Salesforce, ele colocou que o cara era um cara incrível, criou uma empresa incrível, ajudou a liderar essa integração bem-sucedida do Slack no Salesforce, e hoje o Slack, então, ele está integrado a essa plataforma do Customer 360, né? E em 2022, o Stuart, ele alegou, né? Existem comentários dele falando que ele estava querendo ter um tempo mais para a família, estava com criança pequena, queria fazer outras coisas assim, e ele foi um dos caras que indicou principalmente a Lidiane Jones, uma brasileira, a ser a próxima CEO do Slack, né? Então, para a Lidiane, que já tinha algumas passagens por grandes empresas, assim, ela considerou uma honra, e nas próprias palavras ali do Stuart, vocês estão vendo aí, né? Que ela é pragmática e prática, perspicaz, apaixonada, criativa, gentil, curiosa, profundo respeito pela abordagem ao produto do Slack, uma obsessão pelo cliente e a cultura única que ela também tinha. Então, tudo que o Stuart falou ali era o que ele esperava para uma posição de CEO dentro da empresa, né? E colocou que ela era uma de nós, no caso, uma das pessoas da Slack, né? Então, a Lidiane ficou um ano, né? Em 2023, ano passado, assumiu a Denise Dresser, né? Ela agradeceu a Lidiane também pela liderança no último ano, pela confiança no trabalho da Denise nesse novo desafio, e contribuiu para essa base fundamental para o sucesso do Slack nos próximos anos. Então, por que quando eu fui convidado aqui pela Andressa e pela Women in Tech, eu pensei em falar sobre Slack também, né? Por mostrar justamente essa parte de carreira aí, por ser um grupo ali, principalmente relacionado ao Women in Tech, que sim, as mulheres podem estar onde elas querem, podem ser CEOs. Vocês devem ter visto toda a polêmica que existiu aí nos últimos dias na questão do LinkedIn, né? E aqui mais um exemplo também de uma brasileira que chegou lá como CEO de umas principais aquisições dentro da Salesforce. Bom, e agora? Então vamos falar um pouquinho sobre uma das 3 principais posições que a gente pode assumir quando a gente está falando de carreira no Slack. Ah, Luciano, mas como assim? Eu estou vendo ali que tu está colocando administrador, consultor e desenvolvedor. Cara, eu quero ser arquiteto de Slack, quero assumir algum tipo de outra função. Tu não vai falar sobre arquiteto de Slack? Por que, então, que eu trouxe essas 3 posições que estão aqui? Porque atualmente são as 3 posições que a gente tem de certificações oficiais do Slack. Então, quem está querendo se certificar no Slack pode ir ou para administrador, ou para consultor, ou para desenvolvedor. E, por exemplo, eu, na minha opinião particular, eu acredito que para que a gente tenha uma posição de arquiteto Slack, a gente precisa ter o conhecimento dessas 3 posições aqui para desempenhar um papel de arquiteto, seja ele um arquiteto técnico ou um arquiteto de solução, porque tanto a parte de administrador ali vai te mostrar vários pontos do que tu precisa ter em questões de segurança, de setup mesmo de usuários, toda a questão do que eles podem estar visualizando, a questão de canais, né? Isso é um trabalho que o consultor vai fazer também, depois vamos falar um pouquinho mais a respeito. E, além disso, tem toda a parte do desenvolvedor, que a gente sabe o que dá para implementar ou não com a ferramenta, certo? Então, falando um pouco mais aqui da questão de administrador, ele vai trabalhar muito nos pontos ali dos fundamentos do Slack, né? Toda a parte de administração do workspace, até deixa eu puxar aqui para vocês, deixa eu ver.
Então, por exemplo, a parte da administração do workspace, né? Aqui eu tenho todos os workspaces que eu estou trabalhando, posso adicionar um outro, né? Eu posso participar de mais de um workspace, então o workspace nada mais é aqui que todo o conjunto do que eu vou ter aqui de canais e aplicativos que fazem parte desse meu workspace aqui, tá? Isso que é a parte do workspace. Ele vai trabalhar também na questão de administração de grupo de usuários e canais, então fazendo aqui o relacionamento lá para quem já é do Salesforce, vai ir lá no setup, vai adicionar usuários, né? Vai dizer a quais canais esses usuários estão pertencendo, né? Vai ter todo o gerenciamento do ciclo de vida do usuário também, né? Então, quando esse usuário ele vai ser desabilitado, essas questões. Vai ter toda a questão da parte de administração de aplicativos, como eu falei anteriormente, a gente pode instalar diversos tipos de aplicativos dentro do Slack, até mesmo como criar aplicativos. Aqui na parte da administração de aplicativos, eu posso dizer que todos os usuários têm condições de instalar um determinado aplicativo dentro do Slack, ou eu posso dizer para eles, não, tu tem autorização para instalar um aplicativo, mas tu precisa de uma aprovação de outra pessoa para que esse teu aplicativo seja realmente instalado, né? Vai falar sobre as questões de segurança também, né? Adaptar esses recursos, configurações e políticas do Slack para qualquer tipo de organização, né? Administrar toda a questão ali dos planos de Slack. Eu não vou abordar muito as questões de planos aqui, mas incluindo o Enterprise Grid. O Enterprise Grid ele é um dos planos que é muito visto depois lá, é um dos focos na certificação de consultor do Slack, aborda muito a parte do Enterprise Grid, certo, pessoal? E vai criar também aqui processos para simplificar solicitações, responsabilidades do administrador, vai ter aquelas questões de trabalhar com a parte do workflow, como eu estava falando, né? E ajudar essas organizações a usar o Slack para se tornar mais produtivo. Então, eu deixei alguns links aqui, pessoal, que eu acho interessante a gente abordar também. O primeiro deles, o Slack for Admins, né? Então, vai estar no material ali também, pessoal, posso estar colocando para vocês aqui também. Luciano, se o pessoal for fazendo perguntas, eu vou te colocando aqui, né, para a gente não perder o timing, ou você prefere que a gente faça só? Não, tranquilo, podemos parar e fazer bate-papo, discutir sem problema algum. Minha esposa sabe se qualquer coisa eu posso chegar às 6 da manhã, ela sabe que eu estou fazendo tempo, não tem problema algum aqui. E aí, uma pergunta, não sei se está no seu material, mas já adiantando aqui, ele tem no Trailhead trilhas específicas ou é uma plataforma específica para o Slack? Tem no Trailhead, vou compartilhar com vocês também, né? Mas também existe ali, eu vou abordar o Slack Certified, onde também tem cursos oficiais, né? Esses cursos oficiais daí são pagos. Existe uma transição agora das provas do Slack, então a partir de 7 de outubro não vai ser mais possível estar fazendo essas provas no Slack Certified ali. Eles vão dar uma pausa agora de uns 15 dias, mais ou menos, se eu não me engano, e a partir do dia 13, todas as certificações do Slack, elas vão ser através do Web Assessor. Para quem já faz as provas ali de Salesforce, elas vão ficar tudo lá, tá? Bacana. Mas eu vou falar um pouquinho também, sim, Andressa, tá? Então, o Slack Admins, basicamente, tem vários guias aqui, tá, pessoal? E-books falando aqui, muito voltado para a parte de administração, realmente, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, as questões das features, então, para falar um pouco mais, quero entender um pouco mais sobre os canais, sobre o que é o Slack Connect, sobre a parte de huddles, alguns que a gente já falou, fala da parte do gerenciamento de projetos, como que ele fala das partes das integrações, da parte da inteligência, então, tem muita coisa, né? Tem questões aqui voltadas a soluções, né? As empresas têm uma parte toda aqui também, onde a gente está procurando as questões que eu quero ver sobre comunidade, developers, então tem bastante coisa aqui junto do admin, né? Se eu já tenho um determinado workspace, a maioria dos sites do Slack, eu já consigo ir aqui no Launch Slack e selecionar qual workspace que eu faço parte aqui
e no momento que eu clicar neles pelo browser, eu já consigo acessar também, tá, pessoal? Que mais? A questão do Trailhead, que a Andressa comentou, né? Aconselho muito essa Trail Mix aqui do Slack para Line of Business, né? Para as linhas de negócios. Então, ela fala muito aqui sobre diversos módulos mais introdutórios, assim, Slack e Salesforce para futuro do trabalho, Slack para a parte de sales, para a parte de service, para a parte de marketing, tá? Então, é interessante para vocês que estão começando a entender um pouco mais sobre essa parte do Slack, de chegar aqui e entender, o que eu posso fazer com o Slack para a parte de sales? Integração de Sales Cloud com Slack é possível? Vai ter vários detalhes aqui, vai ter para a parte de service também, para a parte de marketing, tá? Tem outras trilhas também aqui de Slack que a gente pode passar ali depois para vocês verem, tá? O outro ponto, e aqui é o que entra, que eu comentei ali junto para ti, tá, Andressa? Existe o slackcertified.com aqui, tá? Até então, hoje, como eu falei, o Slack Certified, ele era o ponto principal de aprendizado antes da aquisição da Salesforce pelo Slack, tá? Então, o que acontece aqui? Vocês estão vendo esse primeiro aqui, são Slack Kills. E aqui a gente consegue ganhar badges que são gratuitos também, né? Então, no momento que eu clicar aqui nesse Slack Skills, ele vai ter aqui diferentes níveis, né? Iniciante, intermediário, avançado, para diversas roles aqui, né? Para usuários de negócio, administradores, desenvolvedores, e todos eles que eu vou olhando aqui, ele te dá uma breve descrição, né? No momento que a gente entra, quero aprender um pouco mais sobre iniciar o desenvolvimento na plataforma do Slack. Clico nesse link aqui, né? A gente precisa criar uma conta, tá, pessoal? Ele vai te dar aqui todo um currículo, tem um quiz que depois tu precisa fazer ali, atingir, acho que é 80% ou 70%, eu não me engano. No momento que tu completa esse quiz, tu ganha um badge, tá? Mas não se preocupem com o quiz, porque tu pode estar refazendo esse quiz diversas vezes ali, né? No momento que eu clico ali em determinado treinamento, tá carregando um pouco aqui, né? Eu tenho as questões das lições. Então, ele tem aqui, né, dá aqui estimativa do tempo, o que a gente vai estar vendo. Ele é um treinamento gratuito, tá, pessoal? Para quem já fez alguns do Partner Learning Camp, para quem é parceiro Salesforce, o treinamento aqui ele é muito semelhante, tá? Então, aqui tu vai passando, ele tem exercícios, tem perguntas, às vezes, que vão no final de cada um dos módulos para revisão, ele é bastante completo, tá, pessoal? Então, isso aqui auxilia bastante para quem está querendo ter esse aprendizado, né? Certo? Ele te dá alguns resumos ali de features também, e tu vai indo, faz as questões lá, quando tu vê, tu chegou lá no final, faz o quiz, tu ganha o teu badge também, tá? Então, existe essa parte aqui do skills, que eu comentei, né? Que são os gratuitos, né? E para a parte de admin, consultant e de developer, a gente tem cada um deles também, tá? Com a diferença que esses aqui, eles são pagos, tá, pessoal? Então, o curso preparatório mais o exame, $300, o admin, 150, se for fazer somente ele, e a certificação, 150 também, tá? Também tem as questões dos retakes. Até então, dentro do Slack Certified, tinha algumas elegibilidades para ganhar esse retake gratuito, tá? E vai ter alterações aqui, tá? No momento que ele passar lá para Salesforce agora, a partir de 16 de outubro, o Slack Certified aqui, que era 150, ele vai passar para 200 e o retake vai passar para 100. Hoje o retake ele está em $75 também, mas quem quiser ainda fazer alguma certificação do Slack ou
tem algum retake para fazer, tem que fazer até no máximo dia 7 de outubro, porque a partir do dia 16 vai estar tudo funcionando dentro do Web Assessor. Tá, pessoal? A gente falou ali um pouco das questões do admin, mas eu acho interessante também mostrar para vocês. Essa aqui é a versão desktop, tá, pessoal, que eu estou utilizando aqui. Então, por exemplo, eu sendo um admin, eu consigo clicar aqui em Tools and Settings, ó, ele vai me aparecer todas as questões que eu tenho aqui para a questão principalmente de administração, para fazer gerenciamento dos membros desse workspace, para fazer gerenciamento dos aplicativos, para fazer gerenciamento dos workflows. Eu tenho toda a parte aqui dos settings desse workspace, né? Posso editar detalhes do workspace. Tenho as ferramentas aqui para fazer customização do workspace, para trabalhar com Workflow Builder, que nem eu falei lá, né, anteriormente. Esse Workflow Builder aqui, ele não está disponível no plano gratuito. Tenho a questão também, por exemplo, de ver toda a questão de Analytics do Workspace, tá? Para vocês terem uma visão de como ele funciona ali, né? No momento que eu cliquei ali para editar o meu Workspace, e aqui é o trabalho de administração mesmo, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui o Workspace que eu estou trabalhando, eu tenho aqui todas as questões aqui de administração da minha conta, mas principalmente aqui a partir do Administration é onde que eu vou estar trabalhando aqui as configurações, né? Então, aqui eu posso customizar o meu Workspace. A gente estava falando de emoji, eu posso adicionar alguns emojis custom que a gente tem. Eu tenho uma questão aqui de utilizar os bots também do Slack, Slack bots, então eu posso estar definido aqui, por exemplo, quando alguém falar tal coisa dentro do Workspace, o que o Slack bot ele vai responder, né? Tem as questões aqui de estar adicionando essas respostas. Posso modificar, então, o meu ícone do Workspace, posso ver todas as questões do que eu tenho de status ali, né? Então, por exemplo, eu estou lá com o meu usuário, esses aqui são os status que eu posso estar colocando ali, eu também posso estar editando e gravando aqui de acordo com os status que vão estar aparecendo lá. Toda a questão dos prefixos de canais, quando a gente for falar lá de consultor, isso aqui também é um trabalho que o consultor vai estar fazendo junto lá com a empresa, né? Então, essas definições de quais vão ser os prefixos, de quem vai ter acesso ao quê, isso é o trabalho do consultor, já adiantando um pouco ali, né? De como esses canais vão estar visíveis, se eles vão poder ser canal compartilhado que vai estar sendo utilizado por mais de um workspace, tudo isso são questões que a gente pode estar tratando, né? Então, pessoal, administração nada mais é, se for fazer um relacionamento junto lá com a parte do Salesforce, o cara que vai estar lá entrando dentro do setup, fazendo determinadas configurações. A gente tem, por exemplo, aqui a configuração do idioma do Workspace, quais são os canais que são os padrões ali, quais que são ali as questões de guidelines para exibição de nomes, então, pronomes que eu posso estar utilizando, como que vai ser do Not Disturb, questão de exportação, notificação de novos usuários. Então, para cada um deles, eu posso expandir aqui e ele vai me abrir detalhes específicos de cada um. Quero mudar lá o idioma. Então, isso aqui tudo, pessoal, vocês têm condições também de estar criando esse workspace gratuito para vocês, para estar vendo como que funciona cada um desses pontos aqui, né? Gerenciamento de permissões também, tem vários pontos aqui. A gente estava falando da parte lá de aplicativos, se eu clicar aqui, por exemplo, nos aplicativos, ele vai me dizer todos os aplicativos que eu já tenho instalado para o meu workspace ali que eu estou trabalhando, e aqui lembro que eu falei para vocês sempre que ficava mostrando o workspace, então isso aqui vocês têm que ter bastante cuidado, por exemplo, quando vocês estão construindo um determinado aplicativo ou querendo instalar um determinado aplicativo. Porque vocês têm uma opção lá, no momento que vocês estão criando determinado aplicativo, vocês querem já publicar ele direto no Workspace, tem um botãozinho lá. Então, precisa prestar muita atenção nesse ponto aqui, tá? Porque como eu tenho diferentes workspaces aqui, né? Eu tenho que pensar em qual workspace que ele está selecionado para eu meio que não fazer besteira, né? Então, pessoal, da parte de administração,
basicamente isso. Alguém com alguma pergunta específica de administração, de dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar? Não? Seguimos então, pessoal, para o próximo. Pessoal, se tiver, só escrever aqui, tá? Que a gente fala com o Luciano, mas eu já tirei as minhas, Lu. Obrigada. Tranquilo. Aqui, então, a gente está falando um pouco de consultor, realmente, né? Então, consultor é o cara que vai saber das melhores práticas por Slack, saber gerenciar toda a parte ali de quando vai ter esse lançamento do Slack com o cliente, personalizar essas questões de solução do Slack, capacitar o uso também, né? Antes, durante e depois do Slack. Então, algumas das habilidades ali que a gente vai estar vendo ali como que a gente vai trabalhar essa entrega e, por exemplo, a migração também do Slack, né? Principalmente aqui, se o cara já está utilizando um plano de Slack e pretende fazer a migração para um plano superior, por exemplo, para o Enterprise Grid ali, né? Se ele quer começar a trabalhar com empresas e parceiros externos, né? Todo esse trabalho consultor ele vai avaliar, tá? Desde ali a maturidade do que existe dentro da empresa em termos de Slack, para saber os diversos níveis ali que a empresa está, né? E a partir dali a gente vai fazer todo esse discovery, tá? A gente vai trabalhar no grid design. O grid design eu consigo mostrar para vocês também, né? O grid design ou o Enterprise Grid. Por exemplo, deixa eu estar trazendo aqui uma das perguntas que surgiram ali sobre as questões das certificações de manutenção. Sim, existe a questão da manutenção também do Slack, né? Atualmente ela está valendo por 2 anos, e como vai ter agora a transição ali eu tirei esse ano a minha de consultant, tá? Então não precisei fazer ainda nenhuma atualização. Mas, por exemplo, eu acho que ela estava funcionando tipo os Accredited Professional ali, os Accredited Certified. No momento que a minha de Process Automation ela ia esperar agora em outubro, e foi simplesmente um módulo com um quiz para atingir 80% dentro do Partner Learning Camp, tá? Eu acredito que vai manter as questões ali como é do Web Assessor, né? Quando for expirar essa certificação, eles vão te mandar um aviso, vai ter algum módulo para ti estar fazendo. Acredito que não vai ter nenhum tipo de prova a mais, porque é o que a Salesforce não prega, né? Ela diz que no momento que tu está com uma certificação, tu só tem que se comprometer a fazer os módulos necessários lá para estar mantendo aquela certificação no tempo que eles estão te disponibilizando, tá? Então, aqui estava falando um pouco da questão do grid, trazendo aqui para cá também, se vocês forem ver, aqui é um material um pouco mais um material, um plus que eu trouxe aqui para a parte do consultor, né? Então, principalmente aqui nesse quadro, vocês vão estar vendo que tem, por exemplo, aqui todas aqui as policies, então, para acesso, para compliance, para segurança, para todas as integrações. Então, mostrando aqui, por exemplo, os canais que vai ter para cada um dos departamentos ou pessoas aqui que vão estar participando, né? As questões dos canais, como que eles vão estar indo. Isso aqui tudo o consultor vai estar fazendo lá junto com pessoal de negócio, tá? Além de ver, como eu comentei ali, a maturidade de como que está o Slack, quais são os próximos passos, todas essas definições, o que vai ser canal público, o que vai ser um canal privado, se esses canais eles vão estar sendo compartilhados entre outros workspaces. Por exemplo, aqui no Enterprise Grid, a gente tem um determinado exemplo, eu tenho uma organização, né? Eu vou ter a questão de settings, analytics e apps. Eu tenho, por exemplo, dentro dessa organização, 3 workspaces ali, né? Por exemplo, fazendo essa referência ali que eu tinha aqui dos workspaces, né? Se eu clico aqui, ele me mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6 workspaces. É mais ou menos disso ali que a gente está falando, tá, pessoal?
são 3 workspaces que vai ter essa organização, então vou ter public channel nesse primeiro, nesse segundo. O terceiro, quem fizer parte desse terceiro workspace, ele também vai ter um contato aqui através de um canal do Slack Connect. Se vocês lembram lá, a gente falou do Slack Connect, que era para estar trabalhando com os parceiros externos, né, que não fazem parte da organização. Então, esse cara aqui, ele vai ter um canal direto com esse third party aqui, com esse workspace, né? Aqui, por exemplo, mostrando que eu tenho alguns canais que eles vão ser comuns ali entre os 3 workspaces também, né? Então, esse é o trabalho. Oi. Desculpe te interromper, é que do tópico anterior, o Glauco ficou com uma dúvida. Na verdade, o Glauco e o Nicolas colocaram dúvidas aqui, mas do Nicolas já foi, você já tinha respondido. O Glauco havia perguntado quais são os pré-requisitos para uma certificação de admin. Tá. Quanto à questão do admin, a gente não tem, tipo, nenhuma certificação anterior que a gente precisa tá fazendo, certo, pessoal? Aqui no próprio Slack admin, se eu entrar lá, ele me diz aqui todas as qualificações, né? O que precisaria ter em termos de qualificações para estar utilizando esse aqui. Não existe hoje nenhuma prova, tanto de admin, quanto de dev, quanto de consultor, que tu precisa ter um pré-requisito. Para developer eu preciso fazer primeiro admin para fazer. Não, isso não existe, tá? Eu acredito também que vai continuar assim. Então aqui também são 60 questões, né? Mas claro, sempre e aqui vale, acho que para toda a certificação, tá, pessoal? A prática vai ajudar bastante vocês a passarem em qualquer certificação, tá? Então, fazendo aqueles badges ali, fazendo as trilhas, para mim, pessoalmente, Trailhead funciona muito, tá? Aonde que Trailhead, para mim, não funcionou muito foram nas provas mais específicas de arquitetura e na prova de Mulesoft, tá? Por quê? Eu sou um cara que gosto muito ali de praticar e de ter as questões ali mais relacionadas semelhante ao que é o módulo do Trailhead, tá? Eu percebi muito que nas de arquitetura ia muito para os helps, para os guias oficiais ali da Salesforce, e isso para mim não me ajudou muito, tá? Aqui até fazendo um pouco de propaganda, e talvez vocês já utilizem também, o que serviu muito para mim nas provas de arquitetura foram as questões ali do Focus on Force. Ele tem um material muito completo e resumido. As questões são muito semelhantes à prova, né? Mas a parte do oficial ali mesmo, do Salesforce, a trilha oficial para as de arquitetura, para mim, particularmente, novo, eu falando, né? Não serviu muito, tá? Então, aqui no Slack, para de consultant, na época, a Slack estava dando vouchers, tá? Então, se vocês viram aquele monte de certificação lá no início, eu paguei até hoje só uma certificação. Eu paguei só de AI Associate e eu ainda dei azar, porque eu paguei na outra semana, ela ficou gratuita, que foi aquele boom de AI Associate que teve. Agora, AI Associate e AI Specialist estão de graça também, até 2025, então recomendo vocês entrarem lá no Web Assessor, tá? E fazerem o registro de vocês. Então, sempre procurar estar atento, porque agora não está mais tendo muito voucher realmente, né? Mas essa parte do Slack foi um evento que a gente teve da parte do Slack, e no final eles deram um voucher para todo mundo ter tanto o curso oficial quanto a prova de certificação, né? Então só ali se economizou $300 e o retake ainda era gratuito, e eram 2 retakes ainda, né? Mas, assim, não existe nada de pré-requisito para estar fazendo a prova de administrador de Slack, não, né? E como eu falei, dá para a gente criar a Slack, a Workspace grátis ali, né? Algumas funções elas não vão estar disponíveis, por exemplo, a parte de workflow não vai estar disponível, mas naqueles skills lá tu consegue pegar uma dev de Slack que tu consegue estar fazendo alguns pontos a mais ali, tá, pessoal? Qual era a outra pergunta do...
Do Nicolas era, Andressa? A do Nicolas era em relação à manutenção, mas você estava explicando que possivelmente tenha, né, nos mesmos moldes ali do Web Assessor, então você já tinha meio que respondido, então pode seguir. Isso. Bom, falamos aqui então já da parte de consultor também, né? Também aqui eu deixei aquele mesmo link do Trailhead para Line of Business, porque eu considero interessante. Slack Skills é aquele da parte dos badges, igual que eu já demonstrei, e tem toda a parte ali no Consultant também dos Slack Certifieds para seguir, né? E agora aqui vem um ponto interessante aqui, eu vi que a gente tinha alguns desenvolvedores também, né? A gente entra na parte dos devs realmente, né? Então, os devs aqui, eles vão precisar ter esse conhecimento todo ali da plataforma Slack, eles vão poder criar também esses workflows que são semelhantes à parte ali dos flows dentro do Salesforce, né? Também vão procurar estar atentos para criar uma ótima experiência do usuário. Então, a gente falando aqui um pouco das questões de dev, ele tem vários pontos ali que precisa de bastante atenção em termos de melhores práticas, porque quando a gente está desenvolvendo um determinado aplicativo, a gente precisa conhecer qual é o nosso usuário para saber qual a linguagem que a gente vai estar utilizando ali. Dentro dos aplicativos que a gente está trabalhando, a gente vai precisar prestar atenção na questão de time zones também, como se comunicar para, por exemplo, eu vou fazer lá um bot e vou mandar uma mensagem em determinado horário, eu tenho que saber quais são os meus usuários, porque às vezes eu vou estar mandando uma mensagem em determinado usuário que o cara vai estar lá dormindo e não vai acessar aquela mensagem no horário correto que ele deveria saber, né? Ter a questão do design também com bastante segurança, então questão de qualquer aplicativo que a gente for desenvolver, vai passar primeiramente pela Slack, tá? Então, por uma aprovação da Slack. Eles vão te pedir diversas documentações ali daquele aplicativo para te poder colocar esse aplicativo do Slack que tu desenvolveu dentro do marketplace deles, tá? Então, aqui também, o design ali, ele tem que ser escalável, né? Eles batem muito nessa parte, quem é desenvolvedor sabe disso, né? Então, precisa ser escalável também esse desenvolvimento. Vai ser, como falei, já construção aplicativos e ferramentas para estar integrando dentro dos workspaces. Tem muita questão aqui da parte de APIs para gerenciamento do Slack, né? E aqui, de novo, que nem o pessoal aqui, alguns que estão comigo aqui falam, isso aqui é para outro shopping, né? Na Semana das Nuvens eu comentei um pouco a respeito disso, e numa outra guilda que eu participei lá junto com a EveryMind, eu entrei muito mais em detalhes para essa parte dos desenvolvimentos aqui, das questões de API. Então, existem APIs ali para administrador, que vai facilitar o trabalho dos administradores também, né? Então, administrador e desenvolvedor vão trabalhar meio em conjunto para ter essas melhorias e ganho de produtividade, principalmente pelos administradores. Existem APIs, por exemplo, que eu posso criar para estar, por exemplo, modificando a tela da home de um determinado aplicativo. Por exemplo, eu tenho um determinado aplicativo aqui, deixa eu puxar aqui, acho que para vocês que eu consigo demonstrar. Por exemplo, aqui, eu tenho diversos aplicativos aqui instalados, tá? Por exemplo, se eu for nesse meu aplicativo aqui do Sample App que foi criado, cada aplicativo ele tem uma home. E aqui, por exemplo, ó, isso aqui que foi criado aqui, nessa home desse aplicativo, o Luciano pode fazer parte desse aplicativo e a Andressa pode fazer parte desse aplicativo aqui também. A home que o Luciano está vendo aqui pode ser totalmente diferente para a home que a Andressa está visualizando. Isso eu consigo utilizar a API para estar jogando conteúdo aqui, tipo, por exemplo, todo dia atualizando esse aqui. Então, quando a Andressa entrar amanhã, o conteúdo dela vai estar atualizado aqui com o que ela precisa. Quando o Luciano entrar amanhã, vai estar atualizado como ele precisa. Por exemplo, outros pontos aqui dessas questões aqui, o Slack ele é muito chato, tá, pessoal? Se a gente clicar em determinado botão e passar de mais de 3 segundos de resposta, ele já vai te dar um erro. Aqui ele veio rápido, né? Consultar ordens, então tem todos os esquemas de modais, eu posso selecionar tudo o que for selecionado aqui, posso estar dizendo aqui
valores que eu vou colocar e vou dar um consultar. Se passar mais de 3 segundos, vou receber uma mensagem de erro, tá? Então, isso aqui nada mais é, pessoal, um trabalho que foi desenvolvido, né, numa daquelas POCs, e é uma forma de criar aplicativos, né? Esse sample app aqui, um aplicativo de amostra. Depois publiquei ele dentro desse workspace aqui, tá? Então, esse é um trabalho que o desenvolvedor vai estar fazendo também, tá? Construção de aplicativos, gerenciamento do Slack, distribuição de aplicativos, seja ele dentro aqui do nosso próprio workspace, ou seja ele através lá do marketplace, tá? Slack Developers, então o pessoal que gosta lá de codar, de botar a mão na massa, tá? Existe esse Slack Dev aqui, ele é um portalzinho ali, bastante interessante, pessoal, para quem é desenvolvedor, né? Eu costumo dizer que isso não me pertence mais, já trabalhei muito tempo na vida como desenvolvedor, mas precisando, mesmo meio enferrujado, às vezes a gente precisa colocar a mão na massa, né? Até principalmente, assim, ali nessas questões de arquitetura, muitas vezes a gente precisa fazer alguma prova de conceito e o pessoal pede, é o arquiteto de solução junto com o arquiteto técnico que vai procurar fazer aquela prova de conceito para estar demonstrando depois lá para o negócio, né? Então, esse aqui, pessoal, é bastante interessante, tá? Para quem quer ir para o desenvolvimento, aqui tem tudo que precisa, tá? A gente pode clicar ali, né, no Slack, para criar a sua conta, né? A minha já está criada aqui, então eu consigo ir para um dashboard também, ó. Eu já estou logado, tá? Então ele já trouxe aqui meu nome, ele já fala aqui como as questões, como iniciar esse desenvolvimento, tem vídeos, tem webinars, tem questões de como fazer o provisionamento de sandbox, né? Tem toda a parte de eventos, por exemplo, se eu quero saber quais são os próximos eventos que vão estar acontecendo da parte de desenvolvimento, eu tenho aqui também, né? As partes de settings, o Slack API, é um dos principais, como eu estava falando antes lá das APIs para desenvolvimento também. Luciano, tu estava falando lá da questão de workflows. Tenho também aqui toda a explicação de workflows, né? Então vocês vão ver que a documentação ela é bastante extensa, né? Ele vai te dando vários exemplos aqui de como está utilizando tudo, parâmetros de entrada, do que precisa, né? Consigo copiar. Então, cara, quem está mais na área de desenvolvimento e gosta de botar a mão na massa, parte aqui de Slack API, parte de desenvolvimento, é algo que vocês vão curtir bastante também, tá? Mas Slack não é só desenvolvimento em código também, né? Eu tenho diversas ferramentas que vão estar ajudando, né? Eu tenho aqui toda a parte de SDKs e ferramentas que a gente pode estar instalando, né? E tudo aqui vocês estão vendo, eu estou vindo lá do Slack Dev, né? Eu fui para a parte da documentação, agora eu já estou aqui na parte de ferramentas também, né? Eu tenho diversos exemplos de código que eu já posso estar começando, né? Naqueles clássicos Hello World, para quem é mais dinossauro, que nem eu lá quando iniciou programando na parte de desenvolvimento. Então ele diz aqui, ó, por exemplo, pessoal, quem já tem um conhecimento de Java, JavaScript e Python, é uma mão na roda, porque eu posso desenvolver Slack com essas 3 linguagens de programação aqui, né? Tem o TypeScript, tem o Dockerfile, né? Posso ver aqui tudo que foi desenvolvido. Curto muito JavaScript. O que eu tenho de exemplo de JavaScript? Já estão ali os filtros do que eu tenho, né? Então, ele me traz diversas opções, né? Vamos ver como é que é o tutorial do Hello World. Então, ele já começou, um beginner, ele diz aqui, ó, para a gente começar usando o Slack CLI para criar o aplicativo, fazer o pré-build. Então, aqui estou falando mais para quem está acostumado lá a usar a parte de CLI do Salesforce também, né? Então, segue muito aí. E vai indo pelos passos, né? Só indo seguindo. Pode confiar, pessoal, funciona. Já fiz alguns desses aí
sem medo. Se tiver qualquer tipo de erro que deu, às vezes não é que nem aqueles badge lá, dos super badges do Trailhead, que dá um problema e tu tem que catar o que é, porque o super badge estava meio errado. Funciona, tá? Não peguei nenhum tipo ainda aqui dentro do Slack API que tivesse algum erro mais grave. Block Kit Builder. Block Kit Builder, ele é bastante interessante, tá, pessoal? Aqui é uma ferramenta muito utilizada. Então, por exemplo, que nem eu demonstrei aqui, que eu tenho aqui para consulta das ordens aqui, que ele está me mostrando as modais e tudo mais. Isso aqui eu posso ou fazer tudo com linha de código, digitando linha por linha de código, para ter essa modal e para ter as ações do que eu tenho dentro dos botões, como eu posso também utilizar o Block Kit Builder. Então, olha que interessante aqui, pessoal. Clicando no Block Kit Builder, ele já me traz alguns exemplos aqui. Olha que interessante, com os meus botõezinhos ali, né? E ao lado direito, eu tenho todo o meu payload com todas as linhas de códigos que são utilizadas para eu ter esse meu exemplo do aplicativo aqui, tá? Ah, Luciano, quero editar o aplicativo ali. Cara, se eu sei o código, eu vou lá no meu próprio código lá, coloquei um Woman in Tech ali, né? Hello Woman in Tech, automaticamente ele mudou aqui o Hello Woman in Tech, né? Quero tirar o Woman in Tech ali, deletei, ele já fez automaticamente. Olha aquela funcionalidade que eu falei para vocês, pessoal. Isso aqui é o que eu quero, eu só mando aqui, ó, enviar para o Slack. O que ele vai fazer? Ele vai me gerar todo esse código aqui que eu tenho, vai me criar lá um aplicativo dentro do meu workspace que eu tenho. Por isso, de novo, aquilo, né, pessoal? Sempre antes de clicar no Send to Slack, verifica qual é o teu workspace que tu está trabalhando, tá? Posso aqui chegar simplesmente a arrastar esse farmhouse aqui, eu quero que ele fique lá para o final. Até foi bem sugestivo aqui, né, pessoal? De perto do horário da janta, aí a gente vendo coisa de comida, aí vocês não vão me deixar só aqui, né? Então, ele já atualizou, jogou lá para baixo, né? Eu quero adicionar, tipo, quero adicionar algum outro tipo de botão. Aqui na esquerda eu tenho todas as questões que eu preciso, certo? Por exemplo, um novo botão. Só cliquei ali no botão, né? Já tem aqui a seção, né? O clique-me ali que eu tenho, né? Então eu posso, no momento que eu clicar aqui, tá todo o payload aqui, né? Eu posso simplesmente vir aqui nesse meu do Section with Button e começar a editando tudo que eu tenho ali no final, né? Então o botão ali, quero clique-me, eu quero botar tipo, um salvar, digitei o salvar, olha, ele já mudou, né? Então, confirme o seu pedido, posso colocar ali também, né? Vou alterando aqui, já vai alterando ali. Não quero mais que tenha esse cara aqui, simplesmente clico lá, ele eliminou, né? Eu posso colocar também as questões de ações aqui que eu vou estar fazendo, para ações para um botão, para checkbox, para tudo que eu estou precisando. Ele vai me dar um Actions Preview e ele vai me colocar todo o código de ação aqui, por exemplo, para esse botão salvar. Se eu clicar nesse botão salvar ali, ele vai me dar toda a questão que eu tenho também, se eu precisar, tá? Eu posso colocar toda aqui a ação que eu estou fazendo, dei o enviar para o Slack, ele já faz tudo também. E aqui outro ponto interessante, pessoal. Eu estou vendo aqui como ele ficaria se fosse uma mensagem dentro do meu canal do Slack, como se ele fosse um attachment, como que ele ficaria dentro do meu app, como se ele fosse uma modal. Então, lembram lá a parte da modal também, né? E aqui, ó, ele vai dizer aqui, ó, type modal, né? Para quem é desenvolvedor, já está me falando tudo ali como que ele vai ficar. Posso ver também aqui como ele vai ficar numa home, né? Que eu estava mostrando lá antes para vocês a parte da home. Consigo aqui, por exemplo, selecionar também a questão para visualização no Dark Mode, né? Para quem é desenvolvedor, gosta bastante do Dark Mode, mostra ali também, né?
As mensagens, então, como ela ficaria, por exemplo, num desktop ou no mobile, né? Então, tudo aqui, pessoal, ele já vai editando para a gente ver como que vai ser esse desenvolvimento. E, de novo, né, pessoal, aqui dentro dos payloads, lá a gente tem, como estava falando antes, Java, JavaScript, Python, qualquer um deles a gente pode estar utilizando, né? Diferente, eu cliquei em templates aqui, tá, pessoal? Ops, eu cliquei em templates. Aqui, templates, tá? Esse aqui foi um dos que ele trouxe, mas se eu quero ver um template, por exemplo, de aprovação, quero usar esse message template aqui, ou eu vou indo, questão de notificação, para questão de onboard, como que ficaria, tem diversos templates aqui que a gente pode seguir, né? Então, por exemplo, quero lá o template lá de aprovação. Se eu usar e clicar no Use esse Message Template, ele já me apareceu aqui também, tá? Então, quero acrescentar, por exemplo, lá sei eu aqui dentro, quero botar mais tipo um checkbox. Cliquei no checkbox, ó, ele já me deu aqui uma opção com 3 checkbox. Esse checkbox tem que ficar ali logo abaixo dos meus campos que eu já tinha. Já está aqui os checkbox. Não quero 3 checkbox, sim. Daí a gente pode vir. Daí aqui já começa a complicar mais um pouquinho, né, pessoal? Se eu fizer um excluir aqui, eu vou excluir todos eles, né? Então eu teria que saber um pouco mais aqui do código para ir lá e deletar somente aquelas partes das opções que eu tenho ali do checkbox, tá? Ô, Lu, então, aproveitando que tu tá falando de código, o Nicolas perguntou aqui se precisa ter alguma permissão exclusiva para enviar o código para o Slack ou solicitar alguma autorização para o gerente ou owner do workspace. Se tu é o owner ali, tu manda ele extremamente direto, né? Mas como eu falei lá anteriormente, qualquer tipo de aplicativo lá, depois tu vai, a gente pode colocar lá nos settings, né? Eu posso deixar, todo mundo pode publicar arquivo, aplicativo aqui no meu workspace sem problema algum e vira aquele esquema, né? Dentro do teu workspace, mas a gente pode restringir isso na parte de administração. Tá? Nas questões de API lá também, Nicolas, tem as questões todas de webhook, daí toda aquela parte mais de desenvolvimento para a parte de autenticação mesmo, com client secret, todos esses esquemas aí que precisa também para a gente poder, por exemplo, mandando o código ali direto, tá? E se vocês forem utilizar ali a parte de desenvolvimento mesmo pelo CLI, para quem gosta de desenvolver, dá para usar ali tipo o Visual Studio também, né? Dá para ter toda a parte ali junto com o GitHub do integrado também, né? Então é um desenvolvimento muito semelhante ao que já se faz ali com a parte do desenvolvimento do Salesforce também, tá? E bom te ver aí, Nicolas, prestigiando aí, cara. Saudade de ti aí. Pessoal, parte de desenvolvimento, acho que é isso também, tá? Que mais aqui? Slack Developers a gente mostrou, Slack API. Tem uma no Trailhead lá de Develop Apps. Ele tem no Trailhead também, que é uma trilha, tá? Developer Apps. Tá, esse aqui, desculpa, pessoal, mas não estava com ele aberto aqui para mostrar. Mas aqui, ó, pessoal que está no Trailhead, trailhead.salesforce.com, acho que provavelmente todos conhecem, né? Se não conhecem, Trailhead é a plataforma da Salesforce de treinamento totalmente gratuito. É tipo uma gamificação, tu vai subindo nos rankings à medida que tu vai fazendo, né? Tem esse aqui, né? Develop Apps for Slack, é uma trilha bastante interessante. Essa aqui, o desenvolvimento com Bolt, que foi aquela parte ali, eu falei do BlockKit, também tem a parte do Bolt aqui com JavaScript, né? Ó, então aqui também, 10 minutinhos para construir um aplicativo de Bolt, né? Mostrando aqui toda a parte, ó, então ali, se o Nicolas continua, que eu falei lá da parte de permissões, ou ALF e tudo, o que a gente precisa estar setando aqui dentro dos ambientes, é dev, cara.
é dev, vai ter token, vai ter signing secret, tu vai precisar utilizar esses caras aqui lá para as questões quando tu estiver fazendo a API, tu vai ter a questão de webhook também para usar, né? Vai dizendo aqui também, ó, como tu tá utilizando lá dentro do glitch lá também, tudo que está acontecendo, dev, tudo de dev, tá? Segue passo a passo, vai ter lá os hello world. Prova que isso aqui tudo funciona. Cadê meu hello world aqui? Hello world, aqui já um pouquinho melhorado, entrei ali, já me mostrou aqui o meu nome, o horário que tá, né? Então, tipo, é aquilo ali, Nicolas. Seguir lá, passo a passo e fazendo. Tá aqui o cara, ó. Esse é meu hello world. Ele ficou, tá me dando várias mensagens. Agora ele veio a de agora, ó. Essa aqui foi a de manhã que eu entrei. O meu botzinho ali já deu o meu hello world. Olá, Luciano. Eu de novo. O Sample App que eu entrei também lá. Também o app está desejando boas-vindas na última sessão da guilda. Ó, isso aqui é lá DevRemind, hein? Ó, sessões da guilda de lá. Tá? Então, cara, pessoal, é isso aí. Eu acho que da parte de desenvolvimento, se vocês têm mais alguma pergunta. Aqui não, Lu, pode seguir. Tá, então acho que para finalizar. Conclusão, né? Isso. Oi? Acho que já está indo para a conclusão, né? Mas isso, deixei alguns conceitos básicos, nada mais do que a gente já falou. Esses slides foram apresentados na Semana nas Nuvens, né? Então, tipo, alguns conceitos básicos ali para vocês. No Saiba Mais aqui no Free Trial Orgs aqui da Salesforce, nesse link aqui vocês vão ter acesso a diversas orgs ali, inclusive, por exemplo, Financial Service Cloud, várias orgs de dev, vão ter o acesso também a de Slack, tá? Para desenvolver. BlockKit Builder foi o que eu mostrei. Eu não mostrei o Slack App Directory, acho que vale mostrar esse cara aqui também para vocês. Só um minutinho. É o Marketplace. Então, aqui, tá, pessoal, diversos tipos de aplicativos que a gente pode estar instalando lá, né? Que nem a gente falou ali do Salesforce, né? Se eu digitar aqui o Salesforce, que acho que o pessoal utiliza bastante, Salesforce for Slack, tá? Ele já vai mostrar aqui. Isso aqui a gente também consegue fazer testes junto lá com a parte de uma org do Slack Trial, tá? Gratuita. A gente consegue instalar esse app lá, fazer, né, tudo que precisa, né, te dá vários pontos aqui do que é, né, mostra as questões das features, ó, aquela parte dos slash commands que eu comentei também, parte das permissões, tudo que precisa, parte de segurança e compliance também, então, para ter a ideia aqui, né, porque qualquer aplicativo que tu for desenvolver, tu pode mandar para esse Slack Marketplace aqui, mas vai passar para Slack uma aprovação. Então, tu vai desenvolver o aplicativo, tu vai ter que mandar quais são as linguagens que são suportadas, quais que são todas as questões ali de preço que vai ter, tu vai ter que falar o que vai ser a parte de segurança e compliance, eles vão avaliar tudo isso para depois eles colocarem aqui no Marketplace também, tá? Bacana. Tem uma parte toda de comunidades, de evento, tem o Slack Directory aqui, que é aonde é semelhante àquele do Trailhead, onde a gente consegue visualizar todos os membros e cada um que tu clicar aqui vai aparecer o que a pessoa já desenvolveu com a data. Aqui eles colocam como certificações, mas todos aqueles badges simples que foram feitos lá dos skills, eles vão estar aparecendo aqui também, né? Com tudo que tu tem ali, né? Também te dá opções de filtros aqui, né? Para estar pesquisando. Então, por exemplo, quero ver todos os caras que são desenvolvedor certificado. Clicou ali, vai estar aparecendo ali. Não, aqui só está um, porque tinha um nome ali, eu não sei o que ele pegou, mas ele vai aparecendo. Todos os que têm a certificação de desenvolvedor, todos que fizeram aquele workflow builder, vai estar tudo aparecendo aqui para vocês também, tá, pessoal? Bacana, Lu. E o Keynote,
da Dreamforce também, que acho bastante interessante vocês olharem. Tem a parte do Agentforce. E, pessoal, só agradecer, então, acho que falei demais, né? Espero que vocês tenham curtido aí a apresentação. O objetivo, de novo, não era falar muito sobre a parte de mais técnica e se aprofundar mais, era dar uma visão para vocês em termos de carreira, e agradeço a participação de todos vocês. Se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta, eu fico à disposição. Isso. Eu ia abrir agora 5 minutinhos para perguntas, pessoal, se alguém ainda tiver alguma dúvida. Quero agradecer também, enquanto vocês entendem se tem mais alguma dúvida ou não, a presença de todo mundo, e principalmente aí ao nosso palestrante, Luciano, pela disponibilidade. É um material extremamente rico para a gente falar dessa tecnologia que vem crescendo tanto e tem poucas pessoas no mercado. Eu acho que o recado aqui, né, Luciano, a Salesforce, no Dreamforce, ela já vinha dando alguns indícios, né, dessa dedicação, desse investimento que ela vem tendo, principalmente aqui no Brasil, e é uma boa oportunidade aí, porque tem pouca gente que se especializa. Então, acho que estou tentando convencer o Luciano aí para a gente fazer agora um mais técnico no próximo evento, vamos ver se vai rolar. E agradeço demais sua presença, viu, Luciano? Até pegando um pouco o gancho, tá, Andressa? Por que é importante falar dessa parte de carreira, tá? No projeto atual que a gente está atuando aqui, a gente está com uma frente muito grande de Slack, tá? A gente está trabalhando na omnicanalidade de um dos maiores bancos aqui do Brasil, e é o primeiro case mundial para Meta Salesforce, envolvendo WhatsApp, Slack e Salesforce, né? Então, a gente abriu algumas oportunidades de vaga para esse projeto, e é difícil de achar, sim, realmente, de administrador Slack no Brasil, de achar desenvolvedores Slack no Brasil. Então, muitas das pessoas que estão entrando, elas estão precisando se capacitar um pouco mais na parte de Slack. Para te ter uma ideia, a gente trabalha com uma equipe do Slack, onde as principais pessoas estão todas baseadas na Europa e uma nos Estados Unidos, né? Um dos arquitetos do Slack que está trabalhando com a gente, ele fica em Nova York. As pessoas mais de negócio, eles estão na Alemanha e na Holanda, né? Mas conversas com esse pessoal, a Salesforce está procurando um grupo maior de pessoas com o Slack para trabalhar na Salesforce aqui no Brasil, tá? Então, deve estar aparecendo mais oportunidades agora, realmente, né? E acho que por isso que é importante tentar despertar ali a questão do que dá para fazer com a parte do Slack, porque hoje o pessoal é muito Salesforce, e Slack mais como usuário, né? Principalmente as consultorias parceiras aí da Salesforce que utilizam o Slack, mas muitas vezes é parte mais do uso do Slack para colaboração ali, que nem a gente falou, né, para aumentar a produtividade, e da própria terminologia ali do Slack, que era um local ali meio que concentrava tudo, e realmente ali dentro do Slack, tudo que tu colocar dentro do Slack, ele vai ficar ali pesquisável, ele vai ficar ali as questões de anexos, de imagens, de conversas, tudo vai ficar ali. Mas na versão trial não é bem assim. Na versão trial, a partir tipo de 90 dias, tu perde o teu histórico de conversas ali, tu precisa ir para um plano pago para ter esses pontos, né? Então, acho que despertar a curiosidade ali para o Slack, de demonstrar tudo que é possível fazer em parte de administração, em parte de desenvolvimento, principalmente, né? Despertar esse interesse para que o pessoal que está na Salesforce, às vezes, pode achar um outro nicho de carreira que pode seguir, pode se destacar também. Assim como aconteceu com o Mulisoft também, que é bastante importante ali, né? O Slack, eu acho que no Brasil, principalmente, ainda está meio que engatinhando para esse lado. Há um mundo de possibilidades aí para gente. E parece ser muito bacana, tem muitos artifícios, como colocaram aqui, a gente não tinha conhecimento, então
super rico, Luciano, muito obrigada pela aula. Eu e Luciano somos amigos pessoais, aí trocamos bastante figurinha, né, em se tratando de carreira, então é bem importante ter esse feedback. Agradeço a presença de todo mundo. Vou disponibilizar essa gravação para quem perdeu. A gente teve aí alguns inscritos que não puderam entrar, enfim. E vou tentar convencê-lo aí de uma segunda mais tarde, pessoal. Eu vou Obrigada dar pela spoiler, presença de todo mundo, já viu? temos outras agendas aí, em outras comunidades Salesforce também, em breve vocês vão estar sabendo mais novidades. Isso aí, Mas gente, sempre à muito disposição, hein, Andressa, que precisar ajudar. obrigada, O pessoal Luciano. também quiser entrar em contato direto no LinkedIn ali, seguir no Trailblazer, sem problema algum, vou procurar responder vocês com todo prazer aí, tá, pessoal? Tá bom, gente, muito obrigada, viu?